minha gente, voltando com o Dr. Márcio Wagner, que é especialista mestre, doutor em periodontia, para nos deixar com um sorriso perfeito, com um sorriso harmônico, bonito, lindo, maravilhoso, hein, doutor? Porque o sorriso é tudo. Não adianta arrumar o rosto sem antes arrumar o sorriso. É importante, em primeiro lugar, arrumar os dentes. Depois, sim, aí tirar rugas e arrumar o rosto, né? Senão não adianta. Adianta, doutor? Adianta arrumar o rosto com um sorriso feio? Não adianta. É um pouquinho complicado, né, Marília, mas primeiramente, assim, um olá a todos os nossos amigos, né, que estão nos acompanhando, né? Então, realmente, assim, saúde sempre começa pela boca, né? E os dentes bonitos são outra coisa, não adianta. Sim, os dentes bonitos são outra coisa, eles dão uma estética, eles dão uma harmonia, eles dão uma autoestima para a pessoa, né? Mas é sempre a gente, assim, antes de olhar para a estética, nós temos que olhar também para ver se eles estão saudáveis, certo? Então, assim, nós temos que ter em mente, Marília, que a estética, ela é uma consequência da saúde. Isso. Então, a gente não pode pensar em estética se nós não temos dentes saudáveis antes. Então, por isso que eu trago para o nosso amigo, para nossa amiga hoje, um tema bastante discutido, que são os problemas gengivais. Quando nós falamos em problemas gengivais, nós falamos nas gengivites e nas periodontites. Então, falando de uma maneira mais simples, sangramento gengival. Escovo meus dentes e sangra. Isto é normal? Não. Sangramento gengival nunca é normal. E nem quando a gente passa o fio dental, assim, se sai um sanguinho, tá? Tem algum problema, é algum sinal ali. Sim. Um pisca-alerta. Sangramento gengival sempre é um sinal de alerta, né? Então, o que acontece? O sangramento gengival, Marília, ele pode ser devido ao acúmulo de placa, ou seja, uma escovação que não está sendo bem feita, tá? E esse acúmulo de placa, ele pode ser por causa de problemas na escovação ou por causa de uma prótese, de uma restauração que não está bem adaptada, certo? E outra causa também do sangramento gengival também pode ser o trauma durante a escovação. Então, a pessoa que escova com muita força, a pessoa que passa o fio dental com muita força, então isso também pode causar sangramento gengival, certo? Então, são tudo detalhes que nós temos que observar durante a nossa higiene. Então, assim, já que eu falei de higiene, escova dental, fio dental, certo? E não é pra colocar muita força, então, nem numa limpeza, nem na outra, nem na escovação e nem no fio dental, né? Porque tem pessoas que escovam os dentes, como eu, que parece que tá esfregando o chão do banheiro. Fica tudo limpinho, porque eu tenho trauma, né? Eu tenho, assim, eu tenho uma tara por dentes limpos e boca cheirosa, enfim. Aí eu escovo meus dentes como se eu estivesse esfregando o chão. Não, É meu problema. Não, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso daí, né? Porque às vezes o que acontece? Uma escovação com força excessiva, ela pode levar a uma retração na gengiva devido ao trauma durante a escovação. Então, assim, ó, para o nosso amigo que está nos escutando, qual é a melhor escova? Uma escova com cabeça pequena, cerdas macias ou extra macias, certo? Escovar de maneira delicada e suave, tá? Quanto à questão do fio dental, o fio dental ele deve entrar de maneira passiva, de maneira livre. Onde a gente passa o fio dental com força, que a gente sente que machucou, ou que a gente sentiu que machucou aquela gengiva, sinal que está passando com força demais, certo? Então é importante que assim, a escovação seja feita numa hora que a gente esteja com calma e não com pressa, tá? Então, assim, pra gente ter uma ideia, para ilustrar, então, assim, Marília, o que acontece? A pessoa tem um dente, tá lá bonitinho, bem escovado, sem problema algum. Por algum motivo, a pessoa se descuidou na escovação. Quando ela se descuida, acumula a placa. A placa, ela gera uma reação inflamatória. Qual é o primeiro sinal da reação inflamatória? É um aumento do número de vasos sanguíneos. Então, com isso, a gengiva ela fica mais vermelha, mais permeável e começa o sangramento marginal. Isso nós chamamos de
gengivite. A pessoa continuou a não escovar os dentes. Aquela gengiva continuou inchando cada vez mais. E essa placa que estava acumulada na margem do dente, a gengiva começa a inchar e como se ela englobasse essa placa. E essa placa começa a gerar uma outra reação inflamatória que começa a comer o osso que sustenta o nosso dente. Começa a reabsorver. Esse estágio nós chamamos de periodontite. Isso já é um passo para a perda dentária, para a perda do dente, doutor? Se não houver tratamento, sim. A periodontite, ela leva à perda dentária. E uma dor, né, de inflamação e tudo, tem toda essa história, esse desconforto antes. Não, daí que é o grande X da questão. Problemas periodontais, problemas gengivais, raramente doem, raramente incomodam. Por isso que a pessoa não busca auxílio. A pessoa tá lá escovando, viu que tem um sangramento, sangramento, não dá bola. Porque não dói, porque não incomoda, é diferente de uma cárie. Às vezes, quando a pessoa se dá conta, é quando começa a retração de gengiva e o dente começa a ficar frouxo. Por que o dente começa a ficar frouxo? Porque esse osso que sustenta vai caindo cada vez mais. Então, vai diminuindo o nosso suporte saudável. Daí é a hora que a pessoa procura o auxílio. E às vezes, Marília, infelizmente, quando a pessoa procura o auxílio, já é tarde demais. Então é silencioso o negócio. Quando pensou assim, já caiu o dente. Às vezes é assim mesmo, né? Então, assim, normalmente, para a pessoa perder um dente, não é do dia para noite. Leva bastante tempo. É uma doença silenciosa que leva anos para se manifestar, tá? Só que é importante a gente observar que pessoas jovens podem ter essa doença também. E quando se manifesta numa pessoa jovem, significa que é uma doença agressiva, ou seja, é uma doença mais rápida. Enquanto que numa pessoa de 50, 60 anos, leva 10, 15 anos para tu perder um dente, numa pessoa de 20, 30 anos com essa doença, ela perde o mesmo dente com 3, 4 anos. Então, a severidade e a agressividade da doença é diferente, certo? A doença, ela tem tratamento? Sim, a doença tem tratamento, sim, ela tem cura, certo? Quando nós tratamos a gengivite, a gengiva volta ao normal, tranquilo, sem sequela nenhuma. E chega a ser uma doença mesmo, a doença da gengiva. A doença da gengiva é a gengivite. Ela é uma doença que afeta praticamente 100% da população. Se a gente considerar qualquer cantinho que sangre, é quase 100% das pessoas têm algum ponto de sangramento gengival. E ali acumula-se, por exemplo, bactérias que no mastigar, na alimentação, vai junto. Sim, vai tudo junto ali, né? Tratamento da periodontite. A pessoa trata, tranquilo. O dente se mantém em boca. Porém, o que a gente diz? O que tu perdeu de osso de suporte, esse osso está perdido, certo? É possível manter um dente com pouco suporte ósseo? Sim. Se o dente estiver saudável, ele é passível de ser mantido. O que é importante ressaltar, né? Então, geralmente eu digo que o tratamento da doença periodontal de uma maneira mais simples. Ele é um jogo de futebol que você está perdendo. E no último minuto, tu faz um gol, empata a partida e sai comemorando como se fosse o campeonato. Esse é o nosso tratamento periodontal. Então, a gente estabiliza, a doença para de progredir, encerra-se essa perda óssea, porém já houve uma perda. A pessoa pode conviver tranquilamente com esta perda. O que é importante, Marília? Após o tratamento, o paciente ele deve fazer as consultas periódicas de manutenção. Para quê? Para se certificar de que a doença está tratada e que está tudo bem com ele. Aliás, até para não ter a doença, até para evitar essa doença, é bom consultar sempre, não é, doutor? Exatamente. Então, assim, é importante que, assim, independente se tem sangramento, se não tem sangramento, todas as pessoas, elas deveriam passar por
exames periódicos preventivos no dentista. Assim como as pessoas têm o seu médico que elas consultam anualmente, o dentista também ele deve ser visitado, quer seja de 6 em 6 meses, quer seja de ano em ano, dependendo da necessidade de cada paciente. Isso é muito importante. Mas assim, Marília, a pessoa veio, a doença progrediu, perdeu o dente. E agora, o que se faz? Tem como resolver esse problema? Tem. Daí nós voltamos para o nosso assunto de reabilitação que nós conversamos na semana passada. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Então, assim, a pessoa sofreu uma perda por doença periodontal, pode ser restabelecido? Pode. Como é que pode ser restabelecida essa perda? Depende da necessidade de cada um. Essa perda pode ser com prótese removível, pode ser com prótese fixa, pode ser com implante. Então, dependendo da necessidade de cada paciente, é possível sim reabilitar esta perda. Então, por exemplo, nós vemos o caso deste rapaz aqui, que perdeu os 2 dentes da frente. Além da perda dos 2 dentes, os outros 2 dentes abriram desta maneira aqui. Por quê? Porque estavam faltando os outros dentes, né? Então eles se espalharam. E por causa da doença em si. Porque como foi comendo o osso, o dente foi ficando frouxo, o dente se acomodou da maneira que ficou mais confortável para ele. Se espalhou, né? Se espalhar no sofá. Tá sozinho, tu te espalha. Mais ou menos isso mesmo, né? Então, assim, o que a gente fez? Essa foto aqui já é ele tratado. Tá tratado, a gengiva tá 100%. Então, o que a gente planejou? Esse espaço aqui era grande demais para colocar 2 dentes. Então, a gente assim, não, vamos fazer um aparelho ortodôntico. Esses dentes que estão deitados, vamos levantar eles. Tudo isso também a gente observa na hora de fazer uma reabilitação. A questão do espaço protético. Reabilitar não é simplesmente colocar um dente ali. Nós temos que também pensar na estética desta pessoa. Esse outro senhor aqui perdeu o dente da frente, né, o nosso centroavante, né, ficou lesionado, coitado, né, por causa do problema gengival. Foi feito todo um tratamento nos dentes vizinhos e foi feito a reposição com o implante nessa área. Então, assim, Marília, problemas gengivais têm tratamento? Sim, eles têm tratamento. Independente do estágio que a doença se apresenta. Quer seja por um simples sangramento, uma gengivite, quer seja numa doença mais avançada, que nem uma periodontite. Tem casos que, infelizmente, a gente não consegue salvar o dente porque a doença está muito avançada. Mas assim, tudo bem, infelizmente não conseguimos salvar. Tem como repor esse dente perdido? Tem como repor o dente perdido. Pode ser reposto com prótese móvel, com prótese fixa ou com implante, dependendo da necessidade e da condição de cada paciente, certo? Então, assim, é sempre importante observar esses detalhes. Então, assim, sangramento gengival que perdura 3, 4, 5 dias, tem algum problema nessa área. Liga e procura o dentista para avaliar por que aquela gengiva está sangrando há tanto tempo assim. Qualquer problema, né? Tem que ficar alerta, não é, doutor? E também consultar justamente que a gente pensa que não tem problema. Quando vai ver, tem esse tipo de perda dentária e não sabe nem por que está perdendo. Infelizmente ocorre. É uma doença altamente prevalente na população. Silenciosa? E silenciosa. Esse é o maior problema da doença periodontal. É uma doença silenciosa. É diferente de uma cárie, de um canal que a pessoa acorda com o rosto inchado, acorda com dor. Então, assim, problemas gengivais raramente doem. Então, por isso, a necessidade de uma consulta com um especialista para averiguação do caso e correto tratamento. Ai, nem me fala, é verdade. Doutor, então até a semana que vem. Até semana que vem. Um até logo a todos os nossos amigos. Então, minha gente, falta de dentes nunca convém. A gente tem que procurar o Dr. Márcios e resolver esse problema para tudo, para nossa estética, para nossa vida saudável e tudo mais, minha gente. Então, procurem esse profissional maravilhoso que é especialista, mestre, doutor em periodontia. Sorriso bonito, liguem para o Dr. Márcios.